Direito processual penal. Ação penal. Passando aqui brevemente sobre inquérito. Primeiramente, sobre inquérito policial, existe a súmula 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, o defensor, no interesse do representado, pode ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Conforme o artigo 18 do CPP, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Então, tendo ocorrido um arquivamento pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial pode, então, começar novas pesquisas se tiver notícia de algum novo acontecimento. Sobre inquérito ainda, ele não pode ser instaurado de ofício, conforme o artigo 5º do CPP, nos crimes em que a ação pública depender de representação. Então, o inquérito, para começar, nesses crimes, ele só pode ser iniciado com a representação, o inquérito policial. Depende de representação através de requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, isso vale para a ação privada e também para a ação pública, que depende de representação. Passando agora aqui para a denúncia, o plenário do STF firmou entendimento no sentido de considerar o despacho que recebe a denúncia ou queixa não é tido como uma espécie de decisão, por isso não precisa de decisão. Então, o despacho que recebe a denúncia ou queixa, ele não precisa de motivação porque ele não é tido como uma espécie de decisão. As Cortes Superiores têm externado seu posicionamento jurisprudencial no sentido de que o recebimento da denúncia dar-se-á por despacho judicial que prescinde de motivação, prevista no 93 da Constituição Federal, por não conter conteúdo decisório. Falando também sobre denúncia, sobre recebimento, o recurso que cabe contra a decisão de não recebimento, quando há o não recebimento da queixa ou da denúncia, é o rese e não a apelação. É o artigo 581. Caberá recurso, sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou a queixa. Prosseguindo também em denúncia, segundo entendimento dos tribunais superiores, não é inepta a vestibular acusatória nos crimes societários que não descreva a conduta individualizada de cada sócio. Ou seja, em crimes societários, embora a inicial não possa ser genérica, porque não pode, ela é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente cada atuação individual, ela demonstra um liame entre o agir e a suposta prática delituosa, pela condição de sócio, administradores, e estabelecendo plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. E aí sim estão considerados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Passado então inquérito, passado denúncia. Aqui algumas informações gerais acerca de ação penal. A capacidade postulatória
perante a justiça criminal não é exercida exclusivamente pelo MP, defensores públicos, advogados. A capacidade postulatória, por vezes, pertence também ao ofendido, como no habeas corpus. Então, é de se reconhecer que, além do MP, dos defensores dos advogados, por vezes do ofendido. Tratando-se de crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, nos crimes de ação pública, vai ser promovida por denúncia do MP, mas depende, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. O artigo 394 traz os procedimentos, dizendo quando será comum ou especial. O comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima seja cominada igual ou superior a 4 anos, será rito sumário quando o crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, e sumaríssimo são as infrações penais de menor potencial ofensivo. Início da ação penal. Há quem diga que o início da ação penal se dá com o oferecimento da denúncia, ou a queixa-crime. Mirabete, Nutti e Tourinho Filho. E existem os que defendem que ela só ocorre com o recebimento daquelas peças. Prevalece o posicionamento de acordo com os primeiros, ou seja, o início da ação penal coincide com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Então, ofereceu, inicia-se a ação penal. Vimos o início da ação penal, agora a desistência da ação penal. O MP não pode desistir da ação penal conforme artigo 42 do CPP. É o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O artigo 42 diz: o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Isso diz respeito à desistência de ação penal pública. Falando de ação privada, o querelante pode desistir, porque na ação privada ela é intentada pelo ofendido ou seu representante. É permitida a desistência. Outra regra diz respeito às fundações, associações, sociedades legalmente constituídas. Elas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Aqui a última regra geral que diz respeito às ações penais. Quanto à morte do ofendido. No caso de morte, então, do ofendido em ação privada, o direito de queixa transmite-se às pessoas elencadas no artigo 31 do Código de Processo Penal. No caso de ação penal pública condicionada à representação, ocorrendo a morte do ofendido, o direito de representação se transmite às mesmas pessoas da ação privada. A diferença está, então, no caso de ação pública incondicionada. No caso, a morte do ofendido é irrelevante para fins de extinção da punibilidade.
Agora, inicia-se ação penal pública, que é a primeira espécie de ação penal a ser analisada. A legitimidade ativa do MP está prevista na Constituição Federal, no artigo 129. Está dito: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E o Código de Processo Penal também traz essa previsão, dizendo: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O artigo 27 do CPP ainda diz: qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Prosseguindo sobre a ação penal pública, as características dela são obrigatoriedade, indisponibilidade, ou seja, o MP não pode dispor e desistir. Oficialidade, órgão oficial processa a ação penal. Divisibilidade, ou seja, pode ser ajuizada ação penal em relação a algum dos infratores ou algum dos fatos. Por exemplo, quando há indícios em relação a um suspeito e necessidade de investigar mais em relação a outro sujeito. O prazo para representação, o prazo para retratação da representação é até o oferecimento da denúncia, conforme artigo 25, que diz: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a retratação poderá ser realizada impreterivelmente até o oferecimento da denúncia e não até o recebimento da denúncia. Até porque, como vimos, a ação penal inicia-se com o oferecimento. Portanto, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Sobre ação penal pública incondicionada, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia é de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto. Artigo 46 do Código de Processo Penal. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Portanto, existe o prazo de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto ou afiançado. Esses prazos começam a contar da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. Se por acaso os autos voltam à autoridade policial, o prazo começará a contar ao Ministério Público quando retornarem ao órgão do Ministério Público.
sobre a ação penal pública condicionada à representação, em caso de lesão corporal culposa. Em caso de colisão de veículo culposamente gerando lesão corporal grave, consistente na amputação de membro inferior, comprovado por laudo produzido por perito, neste caso, a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. E a vítima, então, tem o prazo decadencial de 6 meses, contado da data em que tomou conhecimento do autor da lesão, para contra ele representar. Pois, de acordo com o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, este delito é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Diz assim o artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação penal, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais culposas, que é onde se enquadra a situação narrada. Porque, embora se trate de lesão corporal grave, foi uma lesão culposa. Então, por ser culposa, o ofendido deve decidir se irá representar. Prosseguindo, tratando de crimes contra o patrimônio, mediante representação. Artigo 181 diz: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. O título, em caso, é crimes contra o patrimônio, em prejuízo 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 182. Então, primeiramente, 181 diz que é isento de pena quem comete esses crimes contra o patrimônio, contra cônjuge, ascendente ou descendente. Então, cometeu crime contra patrimônio, contra cônjuge, ascendente ou descendente, é isento de pena. O 182 diz: somente se procede mediante representação se é cometido em prejuízo de. Enquanto o primeiro era isento de pena, aqui é mediante representação quando é contra cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, irmãos, legítimos ou ilegítimos, tio ou sobrinho com quem o agente coabita, ou seja, nestes casos exige-se a representação para prosseguimento. E aqui diz o artigo 183 na sequência que não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Não se aplica o disposto ao estranho que participa do crime, e não se aplica o disposto se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, essas são as observações tratando de crime contra o patrimônio e sobre o prosseguimento mediante representação da ação penal. Sobre a ação penal pública condicionada, então, o direito de representação ele poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Assim, o que está dito aqui? Que ela pode ser feita mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Ou seja, mesmo que seja oferecida oralmente, não é um ato personalíssimo do ofendido, pois o artigo 39 diz: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao MP ou à autoridade policial, portanto. E existe, então, esta que
não foi muito mencionada até agora também, espécie de ação penal pública, que é a ação penal pública condicionada à requisição do ministro de Justiça, nos casos previstos em lei. Prosseguindo agora com ação penal privada. A ação penal privada deve ser intentada através da queixa-crime, na qual o ofendido denuncia o fato criminoso para buscar a punição ao agente que o praticou. O artigo 100 diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, a regra é ação penal pública, salvo quando a lei declara privativa do ofendido. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. O prazo para a propositura da ação está no artigo 38 do CPP e diz: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, o prazo de 6 meses conta-se do momento em que souber o autor do crime. No caso do artigo 29, que é ação penal pública condicionada mediante a representação, é quando se esgota o prazo do oferecimento da denúncia. Então, importante frisar novamente, o prazo é contado da data da ciência da autoria, ainda que o ofendido só tome conhecimento em momento posterior à prática do crime. A passagem do prazo dá margem à extinção da punibilidade. Sobre queixa-crime, não ocorre decadência quando é promovida perante juízo incompetente, ex-julgado, habeas corpus, crime de imprensa, decadência, direito de queixa, artigo 41, parágrafo 1º, juiz incompetente, inocorrência, proposta ação no prazo fixado para seu exercício, ainda que perante juízo incompetente, não há falar em decurso do prazo decadencial. O direito de representação é do ofendido, mas passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nos crimes passíveis de ação privada que o admitam, e não só nos crimes patrimoniais. Então, o artigo 30 e 31 dizem: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Nós já vimos isso no início, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Sobre a queixa, o 33 diz: se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do MP, pelo juiz competente para o processo penal.
Então, quando o ofendido tiver menos de 18 anos ou for incapaz ou colidir seus interesses com o seu representante legal, os direitos de queixa, o juiz pode nomear um curador especial de ofício ou a requerimento do Ministério Público. O artigo 46 do Código de Processo Penal diz: o prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Assim, o prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, da data em que o MP receber os autos. Se o MP não se manifestar, não disser nada, entender-se-á que não há o que aditar. Passemos então agora às características da ação penal privada, que é esta ação penal que estamos tratando agora. Oportunidade. Só ajuíza se o ofendido quiser. A punição só será buscada se o ofendido quiser, não havendo interesse do Estado. Então, a primeira característica é a oportunidade. A segunda característica é a disponibilidade. Pode desistir e pode conceder perdão. Outra característica da ação penal privada é a indivisibilidade. O ofendido não pode dividir. Ele deve ajuizar a ação penal contra todos. O artigo 49 diz: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. O artigo 50, que é o seguinte, diz: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51, que é o seguinte, diz: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Então, o artigo 49 e o 51, o 49 diz a respeito da renúncia, que a renúncia ao exercício de queixa em relação aos autores a todos se estenderá. E o 51 diz: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Sobre a queixa, na ação penal privada, existe a possibilidade de litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o querelante. Além disso, a queixa, ainda que a ação penal seja privativa do ofendido, ela poderá ser aditada pelo MP. O MP, conforme o artigo 45, consta aqui: a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Portanto, o Ministério Público pode intervir em todos os termos subsequentes do processo, pode atuar em litisconsórcio ativo e pode ainda aditar a queixa promovida pelo ofendido, pelo querelante. Então aqui, dentro do assunto ação penal privada, vamos ver quais são as espécies de ação penal privada. A primeira é a ação penal privada exclusiva, que é a regra. O prazo padrão é de até 6 meses, contados da data em que se toma conhecimento da autoria do delito.
Ação penal privada exclusiva. Um dos princípios dela, já foi dito há pouco, é o princípio da indivisibilidade, do artigo 48 do CPP. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Vimos também a questão do Ministério Público, então ele, além de poder intervir, ele vela pela indivisibilidade desse processo de ação penal privada. O ofendido, que é o querelante, pode até escolher entre propor a ação ou não. Ele tem a discricionariedade. Ele não pode, todavia, escolher entre os ofensores qual irá processar. Ou seja, na ação penal privada, ou o querelante processa a todos ou não processa nenhum. Caso haja propositura contra apenas parte dos agentes, haverá renúncia tácita no tocante aos não incluídos, o que acarreta a extensão a todos nos termos do 49. Nós vemos então que aqui é uma diferença da ação penal pública, na qual se aplica o princípio da obrigatoriedade. Outra espécie de ação penal privada é a ação penal privada personalíssima, que só ocorre no caso do artigo 236, que é raro. Induzir erro essencial para contrair matrimônio, ou seja, somente o contraente enganado pode ajuizar essa ação penal privada personalíssima, do artigo 236 do Código Penal. E por fim, ação penal privada subsidiária da pública, que é uma ação que ocorre na inércia do MP, é uma ação regida pelos princípios da ação penal pública. É a ação penal pública ajuizada pelo particular, portanto não cabe renúncia, não cabe perdão e não cabe perempção, porque a ela se aplicam os princípios da ação penal pública. Tem que haver inércia do Ministério Público e não, por exemplo, um pedido de arquivamento, pois neste caso o Ministério Público fez alguma coisa. O prazo dessa ação penal privada, o prazo conta do dia em que se esgota o prazo do Ministério Público, conforme artigo 38. Essa ação penal privada subsidiária da pública tem previsão expressa na Constituição Federal. Artigo 5º. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Previsão constitucional. O Código de Processo Penal também tem previsão. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, de tamanha importância é o artigo 29. Inicia o artigo 29 com um trecho idêntico da Constituição Federal, dizendo ainda: cabe ao MP aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Quanto ao prazo para oferecimento, realmente será contado do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, na procuração pela qual o ofendido outorga poderes especiais para o oferecimento da queixa-crime, observados os demais requisitos previstos no Código de Processo Penal, não precisa a descrição pormenorizada do delito, desde que haja pelo menos a menção do fato criminoso
ou nome jurídico. Quando a procuração é outorgada com a finalidade específica de propor queixa-crime, observados os preceitos do artigo 44, não é necessária a descrição pormenorizada do delito, bastando a menção do fato criminoso ou o nome em juris. Precedente do STF. Ainda em ação penal privada, tratando de queixa, capítulo 3, do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. O artigo 519 diz: no processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Os crimes contra a honra não se enquadram naqueles de menor potencial ofensivo. Eles são passíveis de conciliação antes mesmo do recebimento da denúncia ou da queixa, com o objetivo de promover a reconciliação entre as partes antes do recebimento da peça de acusação. Isso está no 520 do CPP. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Então, antes de receber a queixa, o juiz designa essa audiência de conciliação para oferecer a oportunidade de reconciliação, quando também pode ser homologado um acordo civil. As partes seriam, no caso, ouvidas separadamente, sem a presença dos advogados e sem lavrar termo de audiência, nesse sentido. O artigo 32, falando ainda sobre ação penal privada, diz: nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Não há previsão de requerimento do Ministério Público, ou seja, ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal, ou seja, não há necessidade de um requerimento do Ministério Público. Se a parte requerer, o juiz pode nomear um advogado para promover a ação penal. Um último detalhe sobre a ação penal privada diz respeito ao ônus da sucumbência. Conforme jurisprudência do STJ, nos casos de ação penal privada, sim, incide o ônus da sucumbência por aplicação analógica ao Código de Processo Civil. Processo Penal, Recurso Especial, aplicação do artigo 20 do CPC aos casos de ação penal privada. Artigo 3º do CPP, ônus da sucumbência na ação penal privada incide o contido no artigo 20 do CPC. Observado o artigo 3º do CPP. O artigo 3º do CPP diz: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Portanto, entende o Tribunal Superior ser cabível ônus da sucumbência na ação privada por aplicação subsidiária do CPC, pois o artigo 3º permite interpretação extensiva e aplicação analógica. Portanto, o STJ permite o ônus da sucumbência. Falando agora sobre extinção da punibilidade. Legislação, Código Penal, artigo 107. Extingue-se a punibilidade
Pela morte. 2. No caso, pela morte do agente. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Pela prescrição, decadência ou perempção. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, extinção da punibilidade, os casos importantes aqui para ação penal são perempção, a morte do agente, o perdão aceito nos crimes de ação privada, a retratação do agente, nos casos que a lei admite, o perdão judicial. Enfim, as hipóteses de extinção da punibilidade que têm caráter personalíssimo, elas não vão se comunicar aos coautores e partícipes do crime. Por exemplo, como a morte do agente, pois se o agente morreu, isso é uma hipótese de caráter personalíssimo. Então isso nos comunica ao coautor. Isso não irá beneficiá-lo, não irá extinguir a punibilidade de um coautor por ter morrido um outro coautor. De mesmo modo, não se comunica o perdão judicial, não se comunica a retratação e não se comunica a prescrição, porque a prescrição pode ter prazos diferentes. A perempção, sim, se comunica. A perempção é a perda do direito de seguir na ação em razão da inércia do querelante, que tem como consequência a extinção da punibilidade. Então, a perempção, nessa hipótese, os coautores e partícipes também serão beneficiados, pois o querelado estará impedindo de seguir com a ação penal privada. A decadência é uma forma de extinção da punibilidade que está no inciso 4. Bittencourt diz: decadência é a perda do direito de ação a ser exercido pelo ofendido em razão do decurso de tempo. A decadência pode atingir tanto a ação de exclusiva iniciativa privada, como também a pública condicionada à representação. Constitui uma limitação temporal ao ius persequendi que não pode eternizar-se. Sobre essas outras formas de extinção da punibilidade, a renúncia ou o perdão. A renúncia é o ato de desistir da ação antes de iniciada a ação penal privada. O perdão é o ato de desistir após iniciada a ação penal privada. O artigo 104 diz: o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber do ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Vimos então que o perdão só é cabível quando a ação penal já se iniciou com o recebimento da queixa, e pressupõe também que não tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. O perdão pode ser expresso, em que o agente expressamente demonstra o ato de desistir, ou tácito, em que fica evidente pelas circunstâncias que não cabe mais a ação. Por exemplo, se o agente chama o réu para ser padrinho de seu casamento, fica evidente que o mesmo não quer prejudicá-lo nem prosseguir com a ação penal privada. Neste caso, ocorre um perdão tácito, que extingue a punibilidade. Sobre perdão, o artigo 106 do Código Penal diz: não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. O artigo 51 do Código de Processo Penal diz:
o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Pois, como dito, o perdão ele ocorre quando recebida a denúncia e antes do trânsito em julgado, portanto, durante a ação penal. Ele, concedido a um dos querelados, aproveitará a todos. Todos terão, então, o efeito, exceto aquele que recusar o perdão. O perdão judicial é um instituto através do qual a lei possibilita ao juiz deixar de aplicar a pena diante da existência de determinadas circunstâncias expressamente determinadas. O perdão é ato bilateral e exige aceitação. A renúncia, que é a anterior ação, como já dito, se estenderá a todos os querelantes. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova, é o que diz o artigo 57. Portanto, estaria errado dizer que a renúncia é um ato unilateral, voluntário e necessariamente expresso. A renúncia não é necessariamente expressa. Admite-se todos os meios de provas em relação à renúncia tácita e o perdão tácito. Sobre interceptação telefônica e ação penal, cabe dizer: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Isso quer dizer, o agente que está sendo investigado pela suposta infração criminal punida com detenção, não se admite interceptação de comunicação telefônica. Sobre ação penal e tráficos de drogas, além dos indícios de autoria para o exercício da ação penal nos crimes de tráfico de drogas da Lei 11.343 de 2006, considera-se suficiente o laudo de constatação. O artigo 50 da lei diz: ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º diz essa questão: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Portanto, para persecução penal, considera suficiente o laudo de constatação. A perempção, que já foi falada, que é uma forma de extinção da punibilidade, será tratada novamente agora. Ela é um instituto que ocorre na ação penal privada quando o querelante deixa de agir. Ela não ocorre no curso de inquérito policial. Ela é uma causa de extinção da punibilidade que ocorre nas ações de iniciativa privada. O artigo 60 diz: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. 4. Quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Então, vimos a perempção e as hipóteses dela no artigo 60.
Prosseguindo no tema habeas corpus justa causa para trancamento da ação penal. A justa causa é uma condição da ação penal também, mas não é assim sempre considerada. A justa causa seria uma existência de lastro probatório mínimo para a ação penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Quando falta justa causa, cabe habeas corpus trancativo de ação penal. Ele será concedido apenas quando houver possibilidade de privação da liberdade de locomoção. Ausência de justa causa habeas corpus. Em habeas corpus não se pode discutir a ausência de justa causa quando seja necessário o exame minucioso do conjunto fático probatório em que ocorreu a infração, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso ementado. Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático probatório. Ainda em habeas corpus e ação penal, diz: o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia nas hipóteses de réu preso, a fim de evitar a restrição prolongada à liberdade sem acusação formada, tal prazo para o STJ configura prazo impróprio. Assim, oferecida a denúncia e tendo ela passado 3 dias, não gera a ilegalidade da prisão cautelar, segundo o STJ. No caso em referência, dizia-se que a prisão cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, demonstrada pelo modus operandi da conduta: roubo a supermercado com perseguição e troca de tiros com os policiais. Então, o que se diz aqui é: o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia, que é aquele prazo para evitar restrição prolongada à liberdade, ele é um prazo impróprio, ou seja, se passar 3 dias, mas houver sido promovida a denúncia, não gera uma ilegalidade da prisão cautelar que justifique a concessão de habeas corpus. Por fim, em ação penal, tratando de contravenção penal. No assunto contravenção penal, há artigo do CPP que diz que a ação penal será iniciada com auto de prisão em flagrante por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Porém, a jurisprudência do STF diz: o processo das contravenções penais somente pode ter início mediante denúncia do Ministério Público. Revogação dos artigos 26 e 531 do CPP, porque não recepcionados pela Constituição Federal. Então, o que se diz aqui é: o CPP diz que a ação penal, na contravenção penal, será iniciada com auto de prisão em flagrante, por meio de portaria. Porém, em contravenção penal, inicia-se com denúncia do MP. Sobre juizado especial e ação penal, diz o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.